Uma boa noite no nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar na leitura de São Mateus, capítulo de número 7. Tem uma pequena, antes de uma palavra de oração, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede de retornar a este lugar para adorar ao Senhor, não somente em teu Espírito, mas também na tua verdade. Pois só há uma verdade e só há um Espírito correto. E se há algo correto, devemos estar nesse Espírito, que é o teu Espírito. Então pedimos ao Senhor os benefícios, tuas bênçãos e a direção do teu Santo Espírito. Fala conosco, ouça a nossa oração. Muito obrigado pelo culto que o Senhor nos deu domingo à noite. E agora de estarmos aqui. Em nome de Jesus Cristo, perdoe nossas falhas e nossas negligências, pois te pedimos a tua bênção em teu nome. Amém. Bom, irmãos, nós vamos continuar aqui na leitura de São Mateus 7. São Mateus, capítulo de número 7. E do versículo de número 15, né? De número 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Poder sentar. Hoje nós temos o irmão Orlando, né? É agricultor, né, irmão? Você é agricultor também, né? É. Muito bem. Então, o irmão Orlando entende bem o que Jesus está ensinando aqui, né? Irmão Orlando, irmão Mário, irmão Antônio, esses irmãos que já plantaram muito na vida deles, né? Colheram também. Quando Jesus disse aqui no versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha. Vestidos como ovelha.
mas interiormente são lobos devoradores. Pense bem nisso, né? Não significa isso. Jesus está falando da natureza. Essas roupas, né? Vestidos como ovelhas. Isso é o lado exterior. Isso é o lado exterior, é o que você vê. Mas é enganoso. É enganoso. Então, eu estava pensando no atalaia. O atalaia, no Antigo Testamento, era aquele homem que ficava em cima do muro da cidade. E ele era treinado, ele tinha um treinamento especial, até para identificar o inimigo no escuro. O exército inimigo no escuro. E ele não podia dormir. Se ele fosse apanhado dormindo, ele era chicoteado em praça pública, diante de todos. Porque ele não podia dormir. Ele tinha que ficar atento à noite. No seu turno, ele tinha que estar atento. Porque geralmente o inimigo vem à noite, vem no escuro, para que apanhe as pessoas dormindo. Então, enquanto a cidade descansava, aqueles homens ficavam lá em pé, ali vigiando. Então eles podiam identificar o inimigo até no escuro. Até no escuro. Eles conheciam a marcha. Eles conheciam as características. Como eles formavam seus pelotões e tudo mais. Então no escuro eles podiam identificar. E geralmente esse ofício do atalaia, o Mombrana conta a história daquele homem que achou uma boa quantidade de ouro e ia para a cidade para vender o ouro, e ele ia ficar rico, né? E ele só tinha um amigo, era um cachorro. Ele só tinha um amigo, era o cachorro, um cachorro. E ele vinha com aquela quantidade de ouro, e antes de chegar na cidade, o cachorro estava latindo muito. Latia. E ele foi até o cachorro e disse assim: rapaz, eu quero dormir, porque amanhã eu vou ser um homem rico. E você latindo desse jeito, você não está me deixando descansar. Aí levantava, o cachorro acalmava, ele ia deitar e o cachorro continuava latindo. Aí ele disse novamente, foi até o cachorro e disse: rapaz, você é meu amigo, me acompanhou todos esses anos, mas se você não calar a boca, não me deixar descansar, eu vou te dar um tiro, eu vou te matar, porque amanhã eu vou ser um homem rico. Foi deitar novamente. Quando ele foi deitar, demorou muito, o cachorro veio e começou a latir. Aí ele levantou, pegou a espingarda dele, disse: eu te disse, eu te avisei, se você não silenciar,
eu vou te matar, porque amanhã você é um homem rico e você não me deixa descansar. Aí ele foi e deu-lhe um tiro no cachorro e o matou. Foi deitar e aí o ladrão veio, que estava escondido, e era por isso que o cachorro estava latindo, era que o ladrão estava escondido, esperando ele dormir para matá-lo e roubá-lo. Aí ele pegou, veio o ladrão, o matou e o roubou. E o Mombrana faz essa ilustração sobre que aquele homem, ele silenciou a única voz de advertência. A única voz de advertência foi silenciada. E foi ele mesmo que matou. Uma coisa assim estranha é que quando o atalaia ele percebe o perigo, ele começa a alertar a igreja. Ele começa a alertar a igreja. Ele começa a advertir. Porque ele vê coisa que a igreja não vê. O atalaia, ele é treinado para isso, treinado por Deus para isso, para ver coisas que o rebanho não vê. Ele vê como o inimigo se aproxima de irmãos, ele vê como de famílias, e ele vai advertindo, vai gritando. Mas aí o que acontece? Mata-se a voz. Vai lá e mata-se a voz. É o que a gente ouve constantemente dizer isso, né? Então, eu tenho aprendido uma coisa nisso que eu estou falando. Eu não espero que os irmãos vejam o que eu vejo, mas a minha missão é falar. Então, geralmente, esse matar o cachorro, porque está incomodando, não está deixando fazer o que tem que fazer, o que acha que fazer. Então, isso aí é uma coisa muito ampla, isso aí. Tem irmãos que vêm para culto só para vir. Você pode, quando sai ali, ele não sabe de nada do que. Não atenta nada, não cuida nada. Só vem para culto por religião. É uma religião para ele. Fica pensando, o que é que os irmãos vão pensar dele, o que é que vão pensar dela, que não vai para o culto, é assado, é cozido. Mas na verdade não vem para aprender, não vem para aplicar a mensagem de Deus no seu coração. Não vem para ouvir as advertências. É comum isso. Então é muito comum. Então esse atalaia, ele tem que ter um ofício profético. E o profeta, ele fala e pronto, ele falou. E se aquilo é de Deus, aquilo vai se cumprir. Pode passar uma noite, uma semana, um mês, 6 meses, 3 meses, 1 ano. E às vezes a gente nem se lembra mais, como é costume a gente ouvir fitas, né? Temos esse bom hábito de ouvir fitas antigas, que pregada há 2 anos, há 3 anos, e de repente a gente ouve e a gente vê acontecer o que Deus falou através do ministério profético há 3 anos atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, e
E eu sou acostumado a ouvir isso, né? A pessoa dá esse testemunho. Parece que o Senhor estava aqui e tudo. Não, aquilo é o ofício profético. Ele fala assim, desse jeito, né? E Jesus veio, porque Jesus pregou uma mensagem simples, que é para a pessoa simples entender. Se ele fosse falar como os cientistas falam, né? Ninguém ia entender. Falar das suas leis, ninguém ia entender. Porque nós somos simples. Nós somos pessoas de pouca escolaridade. Então Jesus veio e mostrou através da natureza. Ele mostrou assim, ele mostrou aqui o lobo, né? O lobo, o falso profeta, aí que vem até vós vestido como ovelhas. Então, é muito interessante a gente ver coisas, quando a gente entra em contato com o espírito das pessoas, a gente vê coisas que as pessoas não vê. E não adianta, antigamente eu criava muito problema, porque eu via, aí ficava insistindo, e as pessoas não, quer dizer, quanto mais via, quanto mais insistia, quanto mais falava, mais parece que as pessoas ficavam mocas, surdas, rebeldes. Aí que elas faziam mesmo. Hoje não, hoje eu vejo, falo em parábolas e vou-me embora. Mas isso não me engana. É muito difícil me enganar. Todos os sentidos. O acento que a pessoa senta, tudo fala. O acento, entendeu? O comportamento, entendeu? As coisinhas. Não ter contato com o pastor, só com as ovelhas. Tudo isso vai falando. É muitas coisas que vão falando. As coisas escondidas, feitas assim. Muitos detalhes, são detalhes que vai manifestando a natureza. Então, Deus falou através de profeta que passou 712 anos para se cumprir. Ele morreu, e aquela geração morreu, e a outra morreu, passou quase 10 gerações para se cumprir aquilo que Isaías viu. Pense bem nisso. Isaías viu o Messias. Ele viu, ele falou aquilo. Ele disse: uma virgem conceberá. E passou 712 anos. E depois da sua morte foi embora. Então, Jesus ensinou: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, porque ele vem vestido no meio de vocês como ovelha. Ele parece ovelha, ele fala como ovelha, ele bale como ovelha, ele prega como ovelha, ele canta como ovelha. Mas dentro dele, lá dentro dele, a natureza dele é de um lobo. Ele devora, ele vai devorar. Só que enquanto está naquela fase de parece com ovelha, fala como ovelha, bale como ovelha, ninguém percebe. Mas o atalaia sabe, e o atalaia adverte. É como Jesus ensinou a semente. A semente, enquanto ela vai para o chão, ela é... ninguém sabe o que é. Não sabe nem que está plantado lá. A não ser o agricultor sabe. O agricultor sabe o que ele plantou. Mas as pessoas vêm e nem sabem. Às vezes nasce e tem que chamar a esposa para perguntar: mas o que é aquilo ali? Às vezes vai capinar e fica olhando, fica aquela dúvida: será que é? Será que é ou não é? Porque tem certas plantas que elas parecem
né? Elas brotam, não dá para saber. Elas crescem no desconhecido, não dá para saber. Mas aí Jesus falou, quando ele falou agora nos últimos dias, porque nós estamos chegando no tempo do fruto, e o fruto não engana. Não é isso, irmão Orlando? O tempo do fruto é o último estágio. É o último estágio. Eu sempre conto a história de uma mangueira. Eu a matei porque eu a julguei fora do tempo. E devido a no vizinho ter um pé de manga, daquela manga de cheiro, que eu não gosto muito, e ter um pé de manga comum, eu a julguei. Ela nasceu lá no fundo do meu quintal e ela estava bonita e eu a julguei que era manga de cheiro. Eu não esperei ela dar o fruto. Eu não esperei ela dar fruto. Ela estava bonita assim, nova, né? Aí eu peguei e a matei, aí descasquei. Quando eu a descasquei, no tempo que eu a descasquei, então ela deu manga, foi a única vez que ela deu manga. E era a manga que eu mais gosto, né? A bacuri. E ela carregou de manga bacuri, carregou. Aí eu fui orar por ela. Quando eu vi ela dar aquele monte de fruto, aí eu fui orar, oh Deus, não deixa que ela morra. Mas aquilo foi uma grande mensagem para mim, porque a natureza pregou para mim naquele dia, naquele ano. Eu nunca mais me esqueci disso. Mas, irmão, ela deu centenas de mangas, centenas. Ainda comi do fruto dela. Aí depois que ela deu aquela carga, aí começou a cair as folhas. Aí os galhos começaram a secar. Aí eu vi que ela estava. E ela morreu de uma tal forma que 3 meses depois eu a empurrei e ela quebrou. Ela quebrou no tronco. E eu fiquei muito triste por causa daquilo. Por causa da precipitação. Então, mas eu julguei pelas folhas, eu julguei pela devido ter uma manga antiga, uma mangueira antiga lá, e eu julguei por isso. Eu não esperei que se manifestasse. Então, vê como é simples, como Jesus está ensinando. Vê como é simples, como Jesus está ensinando. Que ele vai falando de lobo, devorador por dentro e tal. Aí logo depois ele diz, por seus frutos os conhecereis. Você não conhece, porque você sabe, uma pessoa é uma árvore. A Bíblia fala isso, né? Aí aquilo vem e dá o fruto. Aí vem aquela mensagem, casamento de divórcio, logo no princípio, que o Mombrana, eu preguei aqui sobre isso. O Espírito Santo falou para mim assim, na mensagem do Mombrana, disse, vigie o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Aí eu preguei, disse assim, eu não vou vigiar o fruto de Sodoma, de Gomorra, de dia de Noé, dessas coisas todas, porque o mundo todo sabe, não precisa. Mas você vai vigiar o fruto do Espírito. E tem uma coisa, você não planta hoje e amanhã a árvore dá fruto. Às vezes leva anos, aquilo crescendo, você zelando, você cuidando, limpando, leva anos para aquilo dar fruto. Aí depois que dá fruto, aí você sabe. Se é do Espírito, vai bater aqui com as Escrituras. Agora, se não for do Espírito, aí vai surgir muitas coisas, né? Vai surgir muitas coisas, né? Inveja, porfia, e vai surgir uma série de coisas que não é fruto do Espírito. Aí diz, não, isso aí não é de Deus. Não é de Deus.
e uma série, você vai lendo ali em Romanos, né? Romanos, Coríntios, você vai vendo aqueles frutos do Espírito. Efésios, aí você vai lendo, você vai identificando aquilo, você identifica aquilo. Aí quando começa a dar fruta, aí diz, não, isso aqui não é de Deus não. Não é de Deus não, a semente pareceu, né? Pareceu que era de Deus. As coisas pareciam que era de Deus, mas agora está se vendo que não é de Deus. Então, quando a árvore dá o fruto, é no tempo final. Eu disse uma vez, eu vi, como que a natureza prega para a gente, né? Ela prega demais para a gente. É a gente que não presta atenção. Se no meu vizinho tinha um pé de ameixa. Um pé de ameixa. Aí, quando deu, gosto muito de ameixa, e quando deu o fruto, ele deixou a gente apanhar. Aí o lado da ameixeira que recebia o sol da manhã, irmão, era uma ameixa bonita, viçosa. E o sol, e o fruto que deu no sol, que recebeu o sol da tarde, era uma ameixa miúda, mas era doce demais. Da manhã, parecia que nem era da mesma planta. Mas tudo porque uma recebia o sol da manhã e a outra recebia o sol da tarde. Do sol da tarde era miúda, mas era doce. E o sol da manhã era viçosa, bonita, carnuda, mas não era doce como era doce. Vocês querem ver isso aqui, ó? No Gênesis 1. Não só para dar uma observadazinha assim. Vamos no primeiro dia. Está no versículo 5. O desfecho do primeiro dia. E Deus chamou, versículo 5. E Deus chamou o dia, a luz, dia. E as trevas chamou noite. E foi a... Como é que está escrito na sua Bíblia? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Se eu fosse escrever a Bíblia, eu ia dizer, está errado. Porque eu ia dizer, e foi a manhã e a tarde. Mas na Bíblia não está dizendo a manhã e a tarde. A Bíblia está dizendo a tarde e a manhã. Aí você vai para o segundo dia, está no 8. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E todos os dias, irmão, começa com a tarde e termina com a manhã. É que pode isso, né? Agora a gente vai vendo a mensagem do dia. A mensagem do dia é a luz do entardecer. O arrebatamento vem à meia-noite. E a eternidade é amanhã. Não é amanhã, é amanhã. Manhã. Vocês estão entendendo? Se diz, judeu é bobo. Judeu é bobo? Judeu não é bobo, não. Judeu lê Bíblia de trás para frente. Nós lemos Bíblia de Gênesis para Malaquias. Judeu não. Judeu lê de Malaquias para Gênesis. Ele lê da tarde para amanhã. A gente lê da manhã para a tarde. Mas judeu não. Judeu lê da tarde para amanhã. Como é no original. Então, o fruto que a árvore produz na manhã é um. E o fruto que ela produz na tarde é outro. O fruto da tarde não é tão bonito, mas é doce. A árvore produz
um fruto doce, não é viçoso. Isso eu já constatei não só nesse pé de ameixeira, como também num pé de mangueira que eu tinha na minha casa, num terreno que eu morei, né? Era manga bacuri. O fruto da tarde demora mais a amadurecer. A gente pegava, estava até amarelo, a gente pegava assim, aí quando eu ia, não estava ainda boa, estava de vez. E da manhã não. Da manhã é mais viçoso, mais... Então, essas coisas todas é uma simplicidade muito grande. Muito, muito grande a simplicidade de Deus. E Deus mostra essas coisas simples assim para a gente ir observando e aprendendo com isso, né? Aprendendo com isso. Então, quando Deus saía para visitar os seus filhos lá no Éden, era à tarde. Era à tarde. É quando ele ia visitar os seus filhos, casal de filhos lá. E o Mombrana diz que ele fazia carinho, né? Carícia, e os colocava para dormir. Porque logo depois da tarde vem o descanso. Vem o descanso. É hora de descansar. Nós estamos chegando no tempo de descansar, né, irmão? De descansar. A gente já fez muita coisa, né? Correu o dia todo e fez aquilo tudo, mas agora estamos chegando no tempo de descansar. Confiar. Confiar mais em Deus, descansar. Você pode ir observando que depois aí Jesus fala do fim. Porque você só vai saber que o lobo é lobo quando ele manifestar o fruto de lobo. Enquanto está aí enganando, tá no meio do rebanho, tá enganando, a voz está por lá, né? Como profeta, falso profeta, então tem um ensinamento. Ele tem ensinamento, né? Aí veja, mas rapaz, você implica demais. Não é implicância que a gente vê que não vai dar certo. Profeta é profeta. A igreja, ela tem percepção profética. Ela tem percepção profética. É um dom que Deus deu para a sua igreja, né? Então, quando Jesus disse, quando a árvore dá o fruto, quando ela dá o fruto, é o tempo final, é no tempo final. E o Mombrana diz que a árvore noiva, ela está dando o fruto lá em cima. A árvore noiva, ela está dando o fruto lá em cima. A árvore noiva. Então, este é o último estágio da árvore. Aí não tem jeito, né? Não tem como dizer, não é árvore. Não, foi a mulher que tu me deu. Foi a serpente. Não, pai. Que história é essa de mulher que tu me deu, é? Foi serpente? Não, quer dizer, não foi eu. Eu semeei isso aqui. Agora eu estou colhendo isso aqui. É tempo de colher as coisas. Tempo de colheita. A gente colhe o que a gente planta. E graças a Deus por colhermos em vida. Pior é aqueles que não colhem em vida, mas quando chega do outro lado, aí vão para o juízo, vão para o julgamento, né? Eu vou só ler isso aqui, aí nós vamos orar. Jesus disse, observe, eu estou traduzindo a linguagem de hoje. Observe o fim destas árvores. A árvore má, ela não tem como produzir um fruto bom. E a árvore boa não tem como produzir um fruto mau. Por causa da natureza delas. Então não faça como eu fiz. Espere dar o fruto.
Identifique pelo fruto. Aí você vai dizer: a árvore é boa. Ou vai dizer: não, isso não é de Deus. Ou vai dizer: não, é de Deus. Não mate, não corte a seiva, não tire a casca, não faça o anel fora do tempo. Espere, certifique-se se aquilo é de Deus mesmo. Se não é de Deus, né? Se não é de Deus, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Então, o fim destas árvores, no versículo 22 e 23, ele mostra o fim destas árvores. Da má, qual será o seu fim? Qual será o seu fim? Agora, isso foi Jesus que falou isso. Jesus que disse isso. Qual será o fim dessa árvore má? Aí quando chega no 22, aí parece que ele sai da natureza e volta para o ser humano. Aí ele diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu pensei, irmão, nisso aqui, fiquei pensando. Eu parei, fiquei pensando nisso, rapaz. Essas pessoas são sinceras, elas acham que elas estão fazendo certo. Elas acham que elas são honestas. O irmão Brana diz que Caim, ele foi sincero. Caim cria de verdade. Ele não fez aquilo porque ele queria ser diferente de Abel, mas ele cria de verdade que o pecado original era fruto e que Deus iria aceitar a beleza dos frutos. Você já pensou, irmão, naqueles dias, como não era uma melancia? Quando a terra estava forte, estava viçosa, que não precisava de adubo, não precisava de agrotóxico, nada, aquela força da terra. Imagine o tamanho das melancias, o tamanho das uvas. Eu vou dizer, quem sabe arrumar uma fruteira, mesmo, rapaz, você para e compra só por causa da beleza. Você pega ali, aí a pessoa vem, pendura aquela penca de banana mais bonita, aí pendura aquele melão ali, põe num saco assim transparente, põe numa redinha, pendura, aí vai enfeitando tudinho assim. Você para, você vai passando de bicicleta 5 km por hora, de repente você olha para o lado e vê, meu Deus, rapaz, aí fica encantado, aí vai lá, aí compra laranja, compra isso, compra aquilo, só por causa da vista. Agora imagine, isso agora que é tudo híbrido, imagine no Éden, o tamanho daqueles limões, o tamanho daquelas laranjas, aquela coisa bonita, viçosa, aquelas folhas viçosas. Hoje eu cheguei na casa dos irmãos, antes de batizar o irmão Márcio, aí eu vi lá no irmão um saco assim, transparente, né, uma coisa escura. Eu perguntei: o que é isso aqui, irmão? Aí a irmã disse: é adubo de minhoca. Como, rapaz, até minhoca já estão vendendo adubo, né? É adubo de minhoca. Para arrumar adubo de minhoca demora um pouquinho, né? Aquele saco com adubo de minhoca. A própria minhoca, a própria natureza trazendo o adubo. Que Deus te abençoe. Deus te ajude a entender. Tenha paciência. Espere, como nós vimos na escola dominical, nós não estamos em tempo mais de semear. Não é mais chuva, não é mais a chuva temporã. É a chuva serôdia. É as últimas chuvas.
Irmão, são as últimas reuniões de oração. Nós estamos passando pelas últimas escolas dominicais, pelos últimos cultos de ceia. São os últimos. Nós estamos fazendo as últimas orações aqui na terra. Me mandaram um vídeo hoje da Rússia, né? O urso, Daniel 4, o urso adormecido. Foi o primeiro país a fazer autópsia de uma pessoa que morreu de Covid, né? Fizeram autópsia e tá aí, né? Ciência provando certas coisas. Aí me fizeram essa pergunta: será que o urso acordou? Se ele acordou, eu não sei. Eu só sei que nós estamos no fim. Não precisa nem ser profeta para saber disso. Nós não precisamos de muita coisa para saber que nós estamos no fim, irmão. São as últimas reuniões. E quem é sujo, se suje ainda. E quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo vai se sujar ainda. Mas quem é limpo vai se limpar ainda. Já leram isso em Apocalipse? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Deus te abençoe. Graças a Deus por tudo. Senhor Jesus, foi muito maravilhoso aquele culto de domingo à noite, festivo, alegre. A gente terminou sorrindo, brincando, cantando, marchando. Mas aí veio a segunda-feira. E o irmão Branham diz: quando Deus nos der um bom culto no domingo, vigie a segunda. Mantenha-se vigilante. E logo de manhã cedo, chegando mensagem pelo celular: ore por nós, porque o diabo está furioso. E áudio, enviaram áudio, a pessoa ameaçando tocar fogo na outra, a gasolina e tocar fogo, e aquelas ameaças todas. E as pessoas, pessoa invadindo casa de irmãos, e o homem indo lá e espancando a mulher. Foi uma segunda-feira meia atribulada. Mas eu sei que isso é por causa do domingo à noite. Deus nos deu uma boa escola dominical. Deus nos deu uma ceia abençoada. Então é natural que o inimigo tenha vindo na segunda para tentar nos tirar. E nós agradecemos a Ti. Poderíamos ter outros irmãos aqui se não tivéssemos essas restrições governamentais. Mas graça Te damos porque o Senhor ainda permite que a gente ore, que a gente se reúna nessas últimas reuniões, últimas escolas dominicais, últimas ceias. Aproveite, irmão. Aproveite as últimas reuniões. Aproveite esses últimos dias que nós estamos passando aqui. Tenha proveito dessas coisas. Desfrute
porque está tudo entrando em ordem. Está tudo entrando em ordem. Todas essas coisas estão acontecendo. E agora não é mais uma coisa hoje, aí a outra acontece no mês seguinte, a outra acontece no outro semestre. Não, as coisas estão aceleradas, elas estão acontecendo uma atrás da outra, rapidamente. Os sinais estão acontecendo um atrás do outro. Meu Deus, que coisa tremenda, Senhor. E tudo manifestando a tua vinda. Ó Pai, nos perdoe, nos dê força, nos dê coragem, Senhor. Fiquei tão feliz de poder sepultar aquele irmão hoje, naquele garapé lá em Americana. Ó Senhor, lembrei-me do irmão João Alves, lembrei-me da irmã Socorro, do Regi, irmãos que estão do outro lado nos esperando, estão esperando a perfeição, estão esperando. Vimos do casamento do irmão Moisés, como ele chorou com saudade do pai dele, pastor Hipólito. E a gente fica assim pensando, realmente a gente tem saudades, mesmo sabendo que eles estão vivos, que eles estão melhores do que nós, que eles não querem mais voltar para esse tipo de corpo no qual nós vivemos. Eles não querem mais voltar para cá. Ver a esposa do irmão envelhecendo, curvando, e a gente envelhecendo. Hoje eu estava me vendo, o irmão postou o seu batismo, e eu estava me vendo, eu estou curvado, eu estou voltando para o pó também. Ó Deus, obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe. Abençoe-nos, abençoe nosso país, abençoe nosso presidente, abençoe nossos governantes, abençoe a tua noiva, abençoe os pastores, abençoe, Senhor, pastor Joaquim, abençoe o seu ministério, abençoe sua igreja. Nos abençoe, Senhor, a nós que nos reunimos aqui. Abençoe a todos nós, nos dirija, Pai, nos perdoe. E eu disse domingo que eu estou cansado. Eu estou cansado, Senhor, cansado. Eu diria, eu quero dizer, ora vem, Senhor Jesus, venha logo, nos tire dessa confusão. Não que a gente esteja confuso, nós não estamos confusos. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos de onde viemos, e a gente sabe para onde nós vamos. Continue conosco. Dê um retorno abençoado a teus filhos, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Dê-nos uma semana abençoada, pois eu te peço, guarda nossos lares, nossas vidas, nos livre, Senhor, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Sê com teu povo, com a tua igreja que clama pelo teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém.
Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão.